Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal, toda quarta-feira às 19 horas. A gente tem um ponto de encontro aqui no Instagram, através do Carreira Acelerada. E esse momento é um momento muito relevante, de um tema muito bacana para a gente discutir hoje. Vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos relacionados à produtividade. Para quem não conhece, eu sou o Saulo Maciel, fundador do Carreira Acelerada. E toda quarta-feira a gente se encontra aqui para falar sobre temas relevantes para a carreira, momentos em que a gente vai se... Boa noite, povo chegando. Momentos em que a gente vai se construindo a nossa história, lado a lado, essa grande comunidade que é o Carreira Acelerada, que tem por objetivo ajudar os profissionais a terem um desempenho melhor na carreira, se buscarem cada vez mais o seu propósito profissional, buscarem cada vez mais se encontrarem, se identificarem com aquilo que tem como propósito de vida e efetivamente ter uma carreira de valor. Esse é o objetivo do Carreira Acelerada, porque a gente esteja sempre junto. E depois de 20 anos de carreira, depois de passar por muita coisa desafiadora, por ter vivido em muitos lugares, trabalhado com muita coisa, eu decidi agora compartilhar um pouquinho com as pessoas, para que a gente possa também aprender junto, ensinar um pouco, mas também através da troca de experiências ir mais longe. Para quem já está mais tempo comigo, já está acompanhando, sabe que de vez em quando eu vou dar uma olhada para o lado, que é a minha cola aqui, que serve como apoio para que a gente siga um roteiro que eu acho super relevante para o momento de hoje. O tema hoje vai ser um pouco polêmico, um pouco controverso, mas basicamente é o seguinte: não desperdice o seu tempo buscando ser produtivo. Não desperdice seu tempo tentando ser produtiva. Não perca seu tempo com isso. Isso não é tão relevante quanto parece, né? E basicamente é o desafio que a gente tem hoje de quebrar esse mito da produtividade, quebrar um pouquinho disso. E de onde é que surgiu esse tema? Eu gosto muito de falar dessa origem do tema. Basicamente foi porque, ao longo das nossas lives aqui, eu fui percebendo, e já está na nossa nona edição, que as pessoas buscavam muito apoio em coisas relacionadas à produtividade. E quanto mais eu percebia que as pessoas estavam buscando dicas, orientações, direcionamentos relacionados à produtividade, isso me incomodava profundamente, por vários motivos, mas principalmente porque, pela minha experiência, esse não é o caminho para o crescimento profissional. Esse não é o caminho que faz com que você tenha resultados expressivos em sua carreira profissional. Então, basicamente, quanto mais ênfase a gente dá em produtividade, menos a gente se aproxima do nosso objetivo. Então, perceba, olhe o grande engano que existe na vida das pessoas, na vida profissional de todas as pessoas que enfatizam demais essa coisa da produtividade, enfatizam demais essa coisa de achar que ser produtivo é que faz a diferença. Ser produtivo ou produtiva é que vai te dar um destaque que você precisa, vai lhe aproximar daquilo que você quer fazer e efetivamente atrair oportunidades, gerar uma promoção, enfim, melhorar de vida, melhorar de posição e ter uma remuneração melhor, um cargo mais interessante, desafios melhores. E efetivamente não é esse o caminho e é esse o objetivo da nossa live. É justamente para deixar claro, não é esse o caminho, não é o caminho da produtividade. Mas, Saulo, produtividade não é importante? Não. Produtividade é uma coisa extremamente importante. Mas o que eu estou querendo trazer aqui como o foco central da nossa conversa hoje é importante, mas não é determinante para o seu crescimento profissional, para a sua carreira. Não é determinante. Eu vou falar por quê. Então, qual é o grande desafio nosso aqui? Eu vou trazer para vocês, até o final dessa live, todos os elementos que eu considero críticos e estratégicos para o seu desenvolvimento profissional, para o seu crescimento, para tudo aquilo que é relevante, para tudo aquilo que é importante, para efetivamente você conquistar um crescimento, uma evolução profissional de fato, né? Sem mitos, sem tantas ideologias, sem tantas coisas que as pessoas falam por aí, que na realidade nada tem a ver com o que de fato dá resultado, com o que de fato é determinante. Então, nossa conversa, nosso desafio de hoje é nesse sentido também. O que é que eu vou pedir para vocês? Hoje o conteúdo está super carregado, a gente tem muita coisa para falar. Eu estou falando até um pouquinho mais rápido esse início, né, essa introdução que a gente faz aqui na nossa live, justamente porque tem muito conteúdo e eu vou pedir para vocês ficarem 100% comigo e, se possível, anotem,
porque realmente vai ter muita coisa bacana, coisa que poucas pessoas falam com esse olhar, com é, essa maneira de apresentar esse tema, e é controverso. E foi efetivamente, quando eu defini o tema da nossa live hoje, o objetivo foi que fosse controverso mesmo, porque faz com que as pessoas parem para pensar, chama a atenção das pessoas para aquilo que realmente importa. Então, o que muitas vezes acontece? As pessoas dão tanta ênfase na produtividade e tão pouca ênfase nos outros elementos que são tão importantes e, na minha opinião, mais importantes do que a produtividade, e eu sou a prova viva disso, né? Eu nunca fui o mais produtivo, eu nunca fui o mais eficaz, eu nunca fui o que dava mais resultado, eu nunca fui esse cara que efetivamente era o super-homem corporativo, mas eu sempre fui um cara com carreira ascendente, eu sempre fui um cara que cresci, desenvolvi minha carreira, fiz muita coisa legal, mudei de vida várias vezes, cresci minha remuneração de forma bem interessante e não fui por esse caminho e o que eu vou provar hoje é que realmente não é esse caminho, né? E aí é um outro elemento que eu sempre falo. As pessoas veem colegas que aparentemente são menos produtivos no trabalho crescendo. E elas ficam nas mesmas funções, fazendo as mesmas coisas por anos e anos a fio, recebendo tapinha nas costas e não vão simplesmente para lugar nenhum. E passa 10 anos, passa 15 anos e você continua fazendo a mesma coisa, sentando na mesma cadeira, interagindo com as mesmas pessoas, praticamente tendo os mesmos desafios, quase nenhum grande aprendizado, e você vendo colegas que, na sua visão, talvez sejam até menos preparados do que você, crescendo. E aí você talvez pense em várias coisas relacionadas a isso. Talvez você pense que a pessoa puxa saco, talvez você pense que a pessoa tem algum tipo de pistolão, de QI ou de costas quentes, talvez você ache que a pessoa é antiética, talvez você ache que existem mil fatores para justificar por que uma pessoa teoricamente menos preparada do que você está crescendo na carreira e você que é tão preparado, tão preparada, não consegue crescer. E a discussão que a gente vai ter hoje é justamente sobre isso, né? Sobre como dar atenção às coisas que realmente são relevantes, ao invés de perder tanto tempo, gastar tanto tempo, achando que a produtividade é o fator crítico de sucesso. E não é. É isso que a gente vai falar hoje. O que é importante também? Quem ainda não está seguindo o nosso perfil no Instagram, não deixa de seguir. Compartilhe essa live com todo mundo que você achar que precisa somente desse empurrãozinho para decolar na carreira. Clica aqui na setinha que está aqui, né, que é igual ao do Direct, né? O pessoal chama de aviãozinho, para chamar todo mundo, encher a casa aqui, para que a gente possa realmente ter mais e mais pessoas contribuindo, colaborando com a nossa discussão. Para quem já está acostumado a acompanhar a live com a gente, essa live vai ficar 24 horas disponível no IGTV, no próprio Instagram. Depois eu vou tirar ela do ar e de algum tempo depois eu devo colocar ela no YouTube. Ainda não coloquei, né? Ainda estou colocando gradativamente as lives mais antigas no YouTube, mas em algum momento eu vou postar essa live no YouTube. E o objetivo é dar atenção e, ao mesmo tempo, privilegiar aqueles que estão com a gente aqui ao vivo, para que eles possam consumir esse conteúdo e colaborar com as nossas discussões. E aqueles que não puderem vão ter que aguardar estar lá no YouTube para que a gente possa continuar essa discussão, que é uma discussão tão relevante. Outra coisa que já é praxe do nosso modelo de live aqui, perguntas vocês podem fazer a qualquer momento na parte de comentários. Basta ir perguntando aqui, comentando, que eu vou inserindo no nosso diálogo a partir do momento em que eu achar pertinente. Então, não precisa esperar um momento para fazer perguntas, já pode fazer perguntas direto. E aí vem um apelo em relação a esse momento de quarentena, né? Eu acho que é um desafio grande de produtividade. Quando a gente está nesse processo de confinamento, e principalmente para aquelas pessoas que estão trabalhando em regime de home office, sabem que é um grande desafio você, basicamente, ter que ser produtivo em condições adversas a que você está acostumado a ser. Então, mas ao mesmo tempo, o que é que se tem de grande desafio? Perde-se um pouco a relação humana. Quando a gente está muito focado na tarefa, a gente perde um pouquinho a relação humana. Então, como as relações vão sendo deixadas de lado, porque não tem aquele momento de você cruzar no corredor, de você cruzar no cafezinho, no banheiro, no almoço e tudo mais, você não encontra as pessoas casualmente,
você também não tem conversas casuais. E essas conversas casuais, muitas vezes, são conversas que aproximam as pessoas e que geram um outro olhar sobre o perfil profissional daquela pessoa que você convive, mas não necessariamente você conhece bem. Fora as outras que você conhece. Mas, assim, dentro desse momento, nesse aspecto de quarentena e de isolamento social, independente da sua crença em relação a isso, independente do seu posicionamento em relação a isso, o fato é que nós estamos vivendo esse contexto. E uma vez que estamos vivendo esse contexto, o desafio que a gente tem, e talvez esse seja o melhor momento para a gente estar falando sobre isso, é basicamente a gente resgatar a relação humana com os nossos colegas de trabalho, mesmo estando distantes. E não se perder num conjunto de tarefas e tarefas e tarefas, mais uma vez nesse mito de ser produtivo o tempo inteiro, e esquecer que uma das coisas mais relevantes, mais importantes, que mais fazem diferença na carreira, independente se é presencialmente ou em regime de home office, é basicamente você trabalhar melhor as relações, é você ligar, é você trabalhar um WhatsApp, é você mandar uma mensagem no WhatsApp, é você fazer uma vídeo com uma pessoa, enfim, nutrir a relação é super importante, seja com qual pessoa for. Né? E eu não estou falando de amizade, eu estou falando de trabalho. Isso é importante também a gente distinguir. E aí agora a gente vai partir para o nosso, passado esse momento introdutório, a gente vai partir para o nosso conteúdo propriamente dito. E o primeiro aspecto que eu vou falar sobre tudo isso que a gente vem falando aqui, sobre o mito da produtividade, é basicamente isso. A produtividade, essa ênfase que se coloca na produtividade, nada mais é do que um mito. Né? Existe um mito que as pessoas acreditam que se elas forem mais efetivas, ou melhor, mais eficientes naquilo que elas fazem todos os dias, se elas conseguirem dar conta de todo o trabalho que elas têm que dar no dia a dia, né, em todos os desafios em termos de tarefas que elas têm que fazer, elas conseguirem dar conta disso, teoricamente, né, numa relação direta, você vai ser melhor reconhecido como um bom profissional. O fato é que não existe nada que comprove isso. Não existe nenhum tipo de relação entre ser produtivo, entregar resultado e ser promovido, ser reconhecido no trabalho. Não existe essa relação. Se criou esse mito, as pessoas têm essa coisa de ficar achando que é assim que a vida funciona. E o fato é, não é assim que a vida funciona. Não são assim as pessoas, não é assim que as pessoas são promovidas. Não é isso que realmente importa. O que realmente acaba acontecendo é que a pessoa que é muito produtiva, ela acaba se tornando uma pessoa tarefeira. Ela é a grande carregadora do piano. É a pessoa que realmente vai ser chamada a todo momento para apagar os incêndios. Né? Aquela pessoa mais produtiva é a pessoa que vai ficar sobrecarregada de trabalho. Porque o gestor ou a gestora vai sempre direcionar as coisas mais difíceis, as tarefas mais cascudas, os maiores abacaxis, para a pessoa que está mais preparada para resolvê-los. E a pessoa que é extremamente produtiva, que dá muita ênfase nisso, né, é aquela pessoa que não sai ali do computador, não sai do e-mail, que não sai ali, tem que resolver aquilo, papapá e tal, e fica naquela loucura de estar o tempo todo correndo para lá, para cá, correndo para lá, não tem tempo para nada, não tem tempo para pensar, não consegue manter uma conversa. O que é que acaba acontecendo? Essa pessoa é justamente a última da fila a ser promovida. Quantos colegas e quantas colegas vocês já tiveram aí ao longo da carreira que, de repente, eram bons profissionais, mas que não tiveram esse destaque todo no seu desenvolvimento que, teoricamente, as pessoas achavam que elas mereciam? Quantas pessoas efetivamente não tiveram possibilidades de serem reconhecidas e que muitas vezes as pessoas olharam ao redor e diziam assim, pô, uma grande injustiça essa pessoa até hoje não crescer. Uma grande injustiça até hoje essa pessoa está fazendo a mesma coisa que ela está fazendo, porque ela é uma boa profissional, ela conhece o que ela faz, ela é extremamente produtiva e ninguém dá uma chance para ela. Né? Quantos comentários desse tipo a gente ouve no ambiente de trabalho? Ou a gente mesmo faz esse tipo de comentário no ambiente de trabalho? E aí o fato é, a gente quebrar mais uma vez esse mito da produtividade. As pessoas que são muito enfáticas no produzir, no dar prioridade à execução das tarefas, geralmente são consideradas tarefeiras. Geralmente elas são consideradas, porque o ser humano tem isso, ela coloca rótulos nas pessoas, né? Infelizmente, mas é o fato que acontece.
Então as pessoas são taxadas ali, uma pessoa muito boa. Pô, preciso resolver um problema. Vai ser a pessoa que eu vou chamar. Agora, preciso promover uma pessoa, preciso ter uma pessoa para cuidar de determinada área, para assumir determinada função, para me ajudar com determinado desafio. Você pode ter certeza que não vai ser essa pessoa, porque no dia que as pessoas cogitarem, vão falar assim, pô, e fulano? E fulana? Eu falo, essa pessoa é muito operacional. Eu preciso de uma pessoa que tenha mais visão, né? A pessoa é muito operacional, acho que vai ter dificuldade ali de lidar com outras pessoas, vai ter dificuldade de ter um pouco mais de visão e tudo mais. Então você vai perceber ao longo do tempo e na medida que você cresce na carreira que isso acontece, né? E o meu compromisso aqui com Carreira Acelerada sempre é falar com você da realidade nua e crua. É a realidade nua e crua, porque não adianta. A gente tem muita fantasia aí no mercado. Tem muita gente falando de carreira que não conta essas coisas, não conta essa versão da história. E aqui a gente tem esse compromisso de contar a versão real, né? O que de fato acontece, sem muita fantasia, porque senão não faz sentido. Ninguém vai para lugar nenhum, né? Então, a primeira coisa é essa. Você quer ser promovido? Você quer crescer na carreira? Você quer se desenvolver? Você quer dar esse salto quântico na sua vida? Bom, primeira coisa, quebre esse mito da produtividade e pare de se preocupar tanto com isso. Embora você tenha que dar conta do seu trabalho, é fato, mas isso não é determinante para o seu crescimento. Agora a gente vai falar o que é determinante, o que de fato é determinante para você crescer, o que de fato faz a diferença na hora de você assumir as rédeas da sua carreira e entender o que é extremamente crítico, o que de fato é estratégico, o que de fato faz a diferença, né? E não são palavras ao vento, isso é importante ser dito, não são palavras ao vento. Isso é algo extremamente relevante e a gente vai provar isso ao longo da nossa live. Próximo ponto, né? Eu tenho muitos pontos, por isso que eu estou falando. Quem chegou depois, pega uma canetinha e um papel, anote o que a gente está falando, que a live é carregada de conteúdo. Segundo ponto, a narrativa que você conta sobre a sua história e a evolução que você tem, né, ao longo da sua carreira. A consistência com que você faz isso, né, não é somente aquilo que você constrói, mas é a evolução que você tem ao longo da sua história profissional. Então, muitas vezes você acaba tendo diferentes experiências profissionais, mas são diferentes experiências que elas não se complementam efetivamente. Parece um grande quebra-cabeças e a pessoa que está ali avaliando você enquanto profissional, ela não entende bem como é que você conectou cada momento desse na sua carreira. Ela não consegue compreender bem por que você saiu de determinada posição, foi para uma outra posição. Por que você saiu de determinada empresa, foi para uma outra oportunidade profissional. Por que você, de repente, tomou algumas decisões na sua carreira e fizeram com que você chegasse onde você chegou? É muito comum, em entrevistas de emprego, por exemplo, as pessoas perguntarem, mas por que você saiu do último emprego? O que fez com que você saísse do último emprego? Ah, mas por que porque você escolheu esse curso para fazer? Por que você decidiu fazer essa graduação? Por que você decidiu fazer a sua pós-graduação? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Né? Isso faz, porque esse tipo de pergunta é importante, porque faz com que o recrutador ou a recrutadora conecte os pontos para entender por que você teve aquela decisão na sua carreira. Por que você tomou aquela decisão? Por que você decidiu efetivamente sair daqui e vir para cá ao longo do tempo? E aí eu volto a dizer o que eu sempre falo. Analise sua carreira numa perspectiva de décadas e não apenas de meses e anos. Porque quando você faz essa análise de décadas, você coloca um processo evolutivo de desenvolvimento. E todo mundo quer enxergar, seja ele um recrutador externo, seja ele um recrutador interno. Né? Mas basicamente ele quer entender se faz sentido, se tem consistência aquilo que você vem fazendo em termos de evolução de carreira. Se você for correr atrás só de dinheiro e sobrevivência, eu vou te falar, não vai ter consistência. Não vai. Não vai, porque você vai estar sempre ali, quem pagar mais você vai. Né? E 2 meses depois, 3 meses depois você já está insatisfeito, 1 ano depois você muda de emprego, e aí você vai para outro que paga melhor, e aí você vai pagar outro para que paga melhor. Aí um dia você fica desempregado, volta para estaca zero, recomeça ganhando menos, e aí fica realmente uma coisa muito difícil de conectar. Então, por que é importante? Entender a necessidade de ter consistência nesses passos que você dá. E, ao mesmo tempo, a maneira como você conta a sua história.
né? Tem muita gente que tem carreiras muito legais, mas não sabem falar sobre ela, não sabe construir a narrativa sobre a sua carreira. E isso é um dos pontos mais importantes. Isso é mais importante do que a produtividade em si, isso é mais importante do que o resultado em si. É a história que você conta sobre você mesmo, das suas conquistas, dos seus resultados, daquilo que você contribuiu, daquilo que você aprendeu, quais foram os maiores erros que você cometeu, como é que você se desafiou, como é que você foi desafiado, qual foi a maior frustração que você teve, né? Para que você aprenda a falar de você e falar da sua história de uma maneira que a pessoa que está vendo fala assim, cara, que legal, sabe? Eu, por exemplo, em muitas entrevistas que eu fiz de emprego ao longo da minha carreira, quando eu contei a minha história, eu ouvi de volta, sabe o quê? Parabéns pela carreira, cara. Muito legal. De pessoas que não me contrataram, mas que num processo seletivo elogiaram muito a minha carreira. Por quê? Por causa da narrativa. É importante você desenvolver essa narrativa de uma maneira que as pessoas fiquem, pô, que legal a carreira desse cara. Esse cara tem alguma coisa para contribuir, ou essa cara. Se você gera esse impacto e você já tem que ir na conversa com esse objetivo em mente, isso muda o jogo, isso muda a percepção. Então são esses dois elementos. Consistência na evolução de sua carreira e, ao mesmo tempo, a narrativa, a maneira como você conta a sua história. Esse é um grande elemento, que vai gerar um terceiro ponto que a gente vai falar agora. E esse ponto é reputação. Então o que é que acontece? Quando você faz aquele papel anterior lá de construir consistência e comunicação, você vai ter como resultado disso a sua reputação. O que é a reputação? É como as pessoas falam de você, é quando as pessoas enxergam você, e é como as pessoas falam sobre você. Perceba, é como as pessoas te veem, é como as pessoas compreendem, é a percepção efetivamente que elas têm de você, profissional inclusive, e como elas vão ecoar quem você é, né, efetivamente. Então, essa reputação, é claro, você não tem controle sobre isso. A reputação, muitas vezes, é fruto de uma série de fatores. Mas, efetivamente, a reputação é aquilo que você constrói, aquilo que você provoca nas pessoas. Como é que você constrói uma reputação de valor? Isso aí daria várias lives para a gente discutir, né? Mas, basicamente, você quer efetivamente a vida é assim, né? As pessoas julgam, e a gente precisa entender isso com clareza e aceitar isso com clareza. Qual é o rótulo que você quer carregar, né? Você quer ser reconhecido pelo quê? Se você tivesse que definir em uma palavra, qual palavra seria essa que falaria sobre quem você é, sobre aquilo que você é capaz de entregar e aquilo que melhor lhe representaria? É um exercício difícil de fazer, mas que palavra seria essa? Então, é um convite que eu faço a vocês. Tentem trazer dentro desse aspecto de autoconhecimento que a gente sempre fala aqui nas nossas lives, essa percepção de que palavra resumiria efetivamente quem você é como profissional e que palavra você quer que as pessoas venham a reconhecer você, né? Isso é muito importante, isso é mais importante do que produtividade. A sua reputação fala mais alto do que a sua produtividade em si. Então, trabalhe ela com cuidado, trabalhe ela com carinho, construa uma reputação de modo que você seja lembrado, né? É o posicionamento da marca que você constrói e como é que você vai ser lembrado ou você vai ser lembrada daqui para frente e um exercício é importante você fazer. Primeiro você faz aquele exercício que eu falei sobre como você se enxerga em uma palavra. Depois você pode perguntar para as pessoas de sua confiança que trabalharam com você ou que trabalham com você, se elas tivessem que resumir em uma palavra a percepção que tem de você como profissional, que palavra seria essa? E aí você compara o que é que você acha com aquilo que as pessoas têm de visão sobre você. Talvez isso te ajude também nesse processo de clareza, porque todos nós temos pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos. Então é uma maneira excepcional de você ter clareza em relação ao que as pessoas têm de visão sobre você e se isso casa com a reputação que você quer construir efetivamente. Isso é mais importante que produtividade. Vamos para outro ponto. Autoridade. O que é autoridade? Autoridade é conhecer e saber fazer, né? Basicamente está tudo conectado, então está muito conectado com a reputação. Mas basicamente quando você é visto, quando você é lembrado, qual é a autoridade que você tem sobre a sua temática, sobre a sua profissão, sobre aquilo que você faz. E aí eu remeto, mais uma vez, à evolução de carreira.
Você tem que construir uma carreira consistente, até porque se você fica pulando muito, você fica mudando muito, o que é que acaba acontecendo? Você não domina nada, você muda demais. Então você não dá tempo ao tempo para você amadurecer em determinada área profissional ou em determinada função profissional a ponto de conquistar a autoridade. E a autoridade basicamente é aquilo que a gente acaba conquistando quando a gente sabe aquilo que a gente faz, quando a gente conhece aquilo que a gente faz, quando a gente tem uma biografia que representa efetivamente o nosso conhecimento e principalmente saber fazer. Não só saber falar, mas saber fazer. Quando você constrói uma autoridade em relação àquela área, à sua área de atuação, adivinha o que acontece? As pessoas quando olham para você, veem que você é uma pessoa que sabe, você é uma pessoa que conhece. Se a pessoa tiver uma dúvida em relação a determinada área, ela vai pegar o telefone, vai te ligar, vai te mandar um zap para perguntar a você o que você acha sobre determinado assunto. Então, se você trabalha com tecnologia, pense dessa forma, né? Se você trabalha com tecnologia, as pessoas vão ligar para você para saber sua opinião sobre determinada novidade tecnológica. Por exemplo, se você é um advogado, uma advogada, as pessoas vão ligar para você para saber sua opinião jurídica sobre a coisa. Se você trabalha com gestão, né, no meu caso, com educação, as pessoas vão querer saber o que é que você acha sobre isso. Então perceba, não necessariamente são amigos, não necessariamente é família, mas você é constantemente procurado ou procurada para que pelas pessoas querendo saber a sua opinião sobre determinado assunto que tem correlação com a sua área de atuação. É assim que se constrói autoridade, né? Isso é muito mais importante do que produtividade, gente. É exatamente isso que eu estou falando. A gente traz muita ênfase em ser produtivo e a gente esquece que não é isso, né? O que é que dá autoridade? Experiência e conhecimento. É isso que dá autoridade. Quanto mais tempo você atua na área, e claro, não basta só tempo, né? Senão aquela galera que tinha 20, 30 anos de empresa era presidente aí fazendo mil coisas. Não é isso. Basicamente você tem que ter tempo de experiência, mas você tem que fazer muito bom uso da sua experiência para que você possa construir reflexões, para que você tenha autoconhecimento, para que você possa melhorar a cada dia enquanto profissional e não só ser aquele profissional de 20 anos atrás. Então, se é aquele profissional de 20 anos atrás, você não melhorou nada. Você tem que ser um novo profissional a todo momento. Esse é um desafio incrível, né? Eu comentava agora há pouco com minha esposa sobre isso, que as pessoas desenvolvem, depois de certo tempo de carreira, as pessoas desenvolvem um certo cinismo, no sentido de balançar a cabeça e dizer, não, realmente, isso aí é importante, realmente isso aqui tem que aprender, etc. Mas não olham para si próprias e dizem assim, pô, bicho, eu preciso o tempo inteiro me reinventar como profissional. Eu preciso parar um pouquinho, baixar minha bola, ouvir, e eu preciso reconsiderar algumas coisas a todo momento. Se você não faz isso a todo momento, adivinha o que acontece? Você congela no tempo, você acha que é um profissional fenomenal, e na realidade é pura miopia, né? Foi uma discussão que a gente teve até no grupo do WhatsApp sobre isso essa semana, em que eu falava justamente isso. A gente tem uma certa miopia de si mesmo. A gente acha que é o bambambam. Eu não conheço uma pessoa que diga assim, pô, eu realmente eu preciso melhorar profissionalmente. Eu não sou 100% daquilo que eu gostaria de ser. Ou eu não sou tão bom assim. Eu não sou promovido porque eu deixo a desejar. Não. Você sempre é bom e são os outros que são as pessoas que não enxergam o seu talento. É impressionante como isso é generalizado. Né? Todo mundo se acha bom e é impossível estatisticamente que 100% das pessoas sejam feras no que fazem. É simplesmente impossível. Então, é mais uma reflexão que a gente precisa fazer, se a gente está dentre aqueles que têm uma miopia de si mesmos ou não, né? E quase certo de que somos míopes sim, em relação à nossa carreira, ao nosso desempenho, ao nosso resultado e a expectativa de reconhecimento que a gente tem. Quase certo que a gente está míope em relação a isso. Como eu, particularmente, estive míope várias e várias e várias e várias vezes na minha carreira. Outro ponto, quinto ponto, relações produtivas que você constrói dentro e fora do trabalho. Networking, basicamente. Nada diferente daquilo que a gente já vem falando há um tempo, mas isso também é muito mais importante do que a produtividade em si. A maneira como você constrói relações produtivas de trabalho, seja com as pessoas que convivem com você profissionalmente, seja com pessoas que não convivem com você profissionalmente, mas efetivamente conhecem você de conversas, da sua reputação, da autoridade que você tem, da maneira como você se vende, inclusive nas redes sociais e tudo mais, você começa a construir dentro de uma relação uma referência. Você se torna uma referência. Então você começa a nutrir relações profissionais e aí, basicamente, você tem que fazer aquilo
que a gente sempre fala. Você precisa provocar contatos constantes com as pessoas para que as pessoas te ajudem e você ajude elas, né? Então você fazer um network constante, gradativo, produtivo, mas efetivamente a maneira como você constrói boas relações de trabalho, relações produtivas, relações que geram oportunidades, é justamente esse olhar que você tem que faz com que networking e relacionamentos profissionais sejam muito mais importantes, inclusive, do que a produtividade em si. De novo, para quem chegou depois, Saulo, produtividade não é importante? Não, produtividade é super importante, mas não é determinante. E o que é determinante para o seu crescimento profissional são esses fatores que eu estou trazendo para vocês agora. Pessoal, começou a chover aqui, se o áudio não estiver legal, vocês me falam, tá? Porque o barulho aqui fora está bem intenso. Se tiver qualquer tipo de problema no áudio, vocês comentam aqui, que aí eu vou regulando aqui no microfone. Outro ponto determinante, já falamos de muita coisa, mas outro ponto determinante que faz toda a diferença e que é muito mais importante do que a produtividade em si são as emoções. Como você lida com as suas emoções, como você faz gestão das suas emoções, como você lida em situações de crise e como você toma decisões, principalmente em momentos de pressão. Então, como é que você está trabalhando com crise e como é que você está trabalhando com pressão, né? Isso vai impactar diretamente na maneira como você é visto, na maneira como você é lembrado. Por quê? Porque são nesses momentos que as pessoas criam expectativas maiores sobre você. E ao mesmo tempo, se você não for um líder de uma área, crises são excelentes oportunidades para você se destacar. Então, a maneira como você acaba lidando com o cenário, né, e que as emoções estão turbulentas, e você mostra ali maturidade, sobriedade, clareza, e não se deixa abalar tanto pelo cenário, e consegue tomar boas decisões, ter bons posicionamentos, conseguir manter clareza, foco, equilíbrio e ser bem preciso naquilo que você está falando, chama muita atenção. Esses momentos de crise, basicamente, são momentos em que os líderes nascem, né? Os destaques acontecem justamente nesses momentos turbulentos, nesses momentos em que ninguém espera, de repente vem uma pessoa dar uma ideia, vai lá, e não é uma ideia, é uma sequência de ideias. Tem uma atitude diferente, tem uma atitude positiva, proativa, madura, acaba trazendo um outro olhar, uma outra forma de contribuição. Então, é a maneira como você constrói, de uma forma diferente do dia a dia, do cotidiano, uma reputação melhor. É como você lida com suas emoções e com o controle emocional, a inteligência emocional que você tem, especialmente nos momentos de crise, especialmente nos momentos que existem maiores pressões. E é natural que no dia a dia a gente tenha isso. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Vocês estão calados hoje? Escreve aí um pouquinho o que é que vocês estão achando disso, faz sentido para vocês. Tá ficando um pouquinho mais claro aquilo que eu quis dizer lá com o tema, no início da nossa conversa, quando eu falei que não desperdice o seu tempo com produtividade, né, e comece a colocar mais atenção e foco naquilo que realmente é crítico e estratégico para o seu desenvolvimento de carreira. Comenta aqui embaixo se de fato faz sentido para vocês, se de fato isso faz com que vocês tenham um pouquinho mais de clareza em relação ao que é crítico e estratégico, ao que realmente importa para o seu crescimento, para conquistar aquela promoção, para você ir mais longe na sua carreira, e de que maneira vocês enxergam a produtividade a partir desse ponto de vista, que nada mais é de um ponto de vista, cada um tem o seu, né? Mas a ideia aqui é que a gente consiga contribuir com isso. Para quem ainda não teve acesso, a gente criou essa semana, toda semana a gente cria alguma coisa, né? Toda semana tem uma novidade. Nessa semana a gente criou um novo grupo no Facebook chamado Encarreiradas, né? A gente criou em outros lugares também, mas qual é o objetivo desse grupo? O novo grupo do Facebook é o objetivo de ser um grupo de discussão, um grupo de discussão aberto, para que as pessoas possam trazer suas percepções, seus conteúdos e tudo mais. E de onde é que surgiu isso? A gente tem a página do Carreira Acelerada, a gente tem o perfil do Carreira Acelerada, mas eu senti que ficou muito uma via de mão única, né? Eu trazendo conteúdo e as pessoas ali muito paradas e meio tímidas no processo. Então nós temos um grupo do WhatsApp e agora a gente criou um grupo no Facebook, porque tem gente que prefere o Facebook, tem gente que prefere o WhatsApp, tem gente que quer estar na palma da mão, tem gente que quer ficar ali no computador. E efetivamente o grupo Encarreirados
tem por objetivo discutir amplamente, abertamente. Então é que eu mudei o nome do grupo, né, ele se chamava Carreira Acelerada no WhatsApp, e eu mudei para Encarreirados também, e falei, galera, ó, agora vocês podem postar qualquer elemento que tenha a ver com carreira e negócio. Vai ser moderado, mas assim, fiquem livres para trazer. Na mesma hora trouxeram, já veio áudio gravado, o pessoal já trouxe um ou outro link interessante, e isso aí ficou mais aberto, porque não fica só uma produção de conteúdo minha, né? Mas a gente traz links, a gente tem discussões, a gente tem conversas, a gente vai colaborando, né? Porque eu acho que o grupo tem que ser colaborativo, entende? Não é Saulo falando somente. O Carreira Acelerada existe, continua existindo, está tudo certo. Mas o Encarreirados é a troca, é o grupo de discussão. Então, para quem não está ainda, o link está lá na bio. A gente está crescendo rapidamente, é legal porque as discussões estão começando a acontecer, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Os dois links estão lá na bio, basta clicar, está bem didático para vocês fazerem parte disso também. Mas vamos voltar para o nosso conteúdo, agora a gente vai falar sobre mais um elemento fundamental, mais um elemento super importante que está muito conectado com todos os outros, que chama-se posicionamento. O que é o posicionamento? E mais uma vez, posicionamento é também mais importante do que a produtividade em si. O posicionamento diz respeito à maneira como você se manifesta em momentos considerados críticos e estratégicos, quase sempre em momentos de reuniões, né, em momentos de muitas pessoas estão presentes, né, são momentos públicos, por assim dizer, e momentos de decisão. Então, além daquele aspecto que nós já falamos sobre as emoções, além daqueles aspectos que a gente já falou sobre a atuação em momentos de crise, como você se manifesta a partir disso, existe um outro aspecto que as pessoas não compreendem. A maneira como você se comporta numa reunião é super, super determinante com a leitura que as pessoas fazem de você. Mas muito importante mesmo. Se você entra mudo e sai calado numa reunião, as pessoas acham que você está em cima do muro, que ou você não tem nada a falar, não tem nada a contribuir, ou você propositalmente está em cima do muro. Você tem que entrar na reunião, você tem que falar, você tem que participar, você tem que se manifestar, mas você tem que ter prudência com a maneira como você se manifesta. Então, as pessoas não entendem isso e precisam entender que esses momentos são momentos públicos, com pessoas estratégicas, e que se você fica calado, você se queima. Você basicamente não transmite a reputação, né? A construção da reputação que você quer fica abalada, porque você não consegue transmitir para os outros a autoridade que você precisa ter sobre o tema. Olhem como todos os elementos que a gente está trazendo aqui estão conectados. Então, para que você possa construir autoridade, para que você possa desenvolver reputação, para que você tenha como consequência disso e nutra também boas relações produtivas de trabalho, nesses momentos críticos, nesses momentos estratégicos, você tem que saber se posicionar. E você tem que saber que momentos são esses. Nos momentos que você fala em público, nos momentos que você está em reuniões, no momento que você tem tomadas de decisões importantes, decisões que envolvem outras áreas, decisões que envolvem outras pessoas, você precisa se posicionar de uma maneira muito produtiva, de uma maneira que traga realmente destaque, que traga realmente boas percepções. Né? Não queira aparecer, né? Porque as pessoas que querem aparecer não sabem que querem aparecer. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar cuidado para não forçar a barra. Existe um meio termo e você com a experiência vai aprendendo isso. Você tem que tomar muito cuidado para não se ceder, para não falar demais, para não falar bobagem, para não passar por cima das pessoas. Mas ao mesmo tempo você não pode ficar calado. Então, uma das grandes virtudes que eu tive ao longo da minha carreira foi relacionada justamente à maneira como eu vinha me posicionando, me manifestando em momentos críticos, e eu nunca tive qualquer tipo de receio de conversar de igual para igual com qualquer pessoa de qualquer hierarquia. Isso me ajudou muito, porque eu consegui chamar a atenção das pessoas basicamente por causa desses posicionamentos. E, de novo, esses posicionamentos são muito mais importantes do que qualquer tipo de produtividade que você venha a ter nas suas tarefas. Então não seja um tarefeiro, não seja um carregador de piano, não seja essa pessoa que está muito preocupada em apertar o botão, não. Seja uma pessoa estratégica. São esses elementos que a gente já falou aqui que realmente vão fazer a diferença. Eu já falei 7 elementos, vamos falar do 8º agora. O 8º elemento é visão de mercado, visão estratégica, desenvolver visão. Né? E essa coisa de desenvolver a visão, basicamente é compreender os contextos em que você está inserido. Compreender como o mercado se mobiliza
ao seu redor. Quais são os riscos envolvidos, quem são os competidores, como é que o seu cliente, seja ele que for, né, quem seja o seu usuário, o seu cliente, o seu beneficiário, independente do ambiente em que você esteja, o seu cliente, né, o seu usuário, o seu consumidor final, como é que ele se comporta? Isso é super importante em qualquer negócio. Como é que aquela pessoa que demanda, que consome aquilo que você faz enquanto instituição, se comporta na hora de consumir? Você tem que ser perito nisso. Você tem que ser perita nisso. Você precisa entender o comportamento de consumo de quem é seu público. Se você compreende bem, seja quem for, né? Você precisa ter essa clareza de compreender como é que se comportam as pessoas que consomem os seus produtos, que pagam a conta. Isso é um dos aspectos, né? Você tem que entender como é que os competidores se comportam. Você tem que entender muito de tendências de consumo, porque tudo isso que a gente vem falando aqui, né, e de uma maneira dinâmica, a gente vai percebendo que, na medida que a maneira de consumir muda, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, como as relações começam a ser mais digitais, você começa a perceber que isso impacta completamente na maneira como as pessoas consomem, nas tendências de consumo e efetivamente na maneira como essa relação acontece. Então, quando você entende isso, você entende a janela de oportunidades que vai se abrir. Como é que os competidores estão se movimentando? Como é que o órgão regulador está se movimentando? Como é que você vê os diferentes players, as novas tecnologias acontecendo? Então, ter esse olhar, essa visão sistêmica da coisa, esse olhar de mercado, essa visão de mercado, abre muitas portas, porque você senta com qualquer pessoa e conversa de igual para igual, né? Você senta com um presidente de uma empresa, com um diretor, com um formador de opinião, e você sabe do que você está falando. Eu, por exemplo, trabalhei com banco muitos anos e eu não tinha esse olhar naquela época. Trabalhei 6 anos em banco. Eu não tinha esse olhar naquela época, porque eu não conseguia entender tudo, mas eu gostava muito de estrutura organizacional, eu conversava muito quem era quem na hierarquia e tal, e eu conversava com as pessoas, mas eu não conseguia entender o negócio, banco, do jeito que eu gostaria, como eu entendo hoje. Na educação já foi diferente, foi um outro segmento que eu trabalhei muitos anos, porque eu comecei a perceber isso com clareza e comecei a entender bem os movimentos de mercado. Aquilo que acontecia nos órgãos reguladores, aquilo que acontecia nos financiamentos públicos, aquilo que acontecia em novas profissões, em posicionamentos de associações de classe e tudo mais, a maneira como o mercado estava consumindo, ou melhor, demandando aquela mão de obra. Se você compreende essa dinâmica de mercado, de como o mercado funciona, de como o mercado se movimenta, você entende qual é o próximo passo. Quando você desenvolve visão de mercado, você consegue conversar com pessoas muito seniors sobre mercado, sobre consumo, sobre tendência, e você começa a ter ideias. É daí que surgem as inovações. Então você começa a ter um destaque profissional que é muito, mas infinitamente mais relevante do que qualquer coisa que você possa imaginar relacionada à produtividade. Então, não, mais uma vez, não perca o seu tempo, não desperdice o seu tempo com produtividade. Produtividade é importante, mas produtividade não é determinante para o seu crescimento profissional. Pelo contrário, você acaba também minando um pouquinho essas outras áreas, esses outros aspectos que são super importantes para o seu desenvolvimento e para que você efetivamente chame a atenção das pessoas que precisam realmente saber que você existe dentro de um ambiente profissional para que você possa crescer efetivamente. Mais um ponto. Brincando, já estamos no nono elemento, tá, gente? É o nono elemento que a gente vai falar aqui, que é fundamental, determinante, crítico, estratégico para o seu crescimento profissional. Esse nono elemento chama-se linguagem dos negócios. E a linguagem dos negócios, gente, são os números. A pessoa que entende de números, as pessoas que conseguem desenvolver uma visão analítica, um raciocínio analítico, conseguem efetivamente ter um arcabouço, uma bagagem, uma maneira de olhar as coisas diferente e começa a falar a linguagem dos negócios. A linguagem dos negócios são os números, são as pessoas que são a engrenagem, são as pessoas que são determinantes, são as pessoas que efetivamente são a essência de qualquer organização, seja ela com fins de lucro, pública, privada, sem fins de lucro, enfim.
são as pessoas que movem, mas são os números que fundamentam a tomada de decisão. E quando você está falando em níveis mais elevados da hierarquia, a linguagem que efetivamente funciona é a linguagem dos números. Se você não sabe fazer uma análise de resultados, se você não consegue construir uma planilha em Excel, construir um gráfico em Excel, fazer uma análise mais profunda sobre determinado contexto, analisar tendências, se você não fala a linguagem dos negócios, você não tem acesso a isso. É como se tivesse um hiato. É como se você tivesse aqui a galera que opera e aqui a galera que toma decisão e a galera que monta estratégia, a galera que efetivamente tem acesso às oportunidades. Se você não sair disso aqui, ó, essa galera aqui acredita que a produtividade é um troço super importante, tá? E essa galera daqui sabe que produtividade é importante, mas não é determinante. O que é importante? Tudo isso que eu estou falando para vocês. Uma das grandes coisas é falar o idioma. É o idioma do alto escalão. O idioma que as pessoas entendem são números e são análises. Então, antes da gente fazer qualquer tipo de pré-julgamento, antes de dizer, pô, mas são mercenários e tal, antes de cair nessa armadilha, pare para entender que é como o mundo funciona. Isso não quer dizer que é ético ou antiético, não tem nada a ver. Isso quer dizer que a linguagem, o idioma que as pessoas falam quando estão tomando grandes decisões, né? Não é que elas desconsideram o fator humano do processo, não é isso. É porque, efetivamente, é a linguagem que faz com que você compreenda o todo, você consiga compreender. Se a pessoa for sensível e se os processos fundamentam bem isso, estão bem fundamentados no valor humano, você não desconsidera as pessoas, não. Você faz com que gestão, né, seja humanizada, números também compreendam valores, sentimentos, posições, enfim. Isso pode sim estar aliado. Mas se você quer efetivamente crescer e se desenvolver na carreira, você tem que falar o idioma certo. É como você chegar na França e querer falar alemão. As pessoas não vão entender. E você não vai entender as pessoas, o que é pior. Então você precisa efetivamente compreender que a linguagem dos negócios é a linguagem dos números e da análise. Faça o exercício de vez em quando de fazer, pega uma análise de resultados. As análises de resultados de empresas de capital aberto, elas são públicas. Então estão inclusive no site das empresas de relações com os investidores. De vez em quando, faça esse cenário. Escolha uma empresa que você admira ou do setor que você trabalha, uma referência que você tenha e olhe a divulgação de resultados trimestral, semestral e anual que essas empresas fazem de capital aberto e vocês vão ver como é interessante enxergar a empresa como um todo, para onde ela está indo, quais são os projetos, quais são os planos, né, e entender os seus indicadores financeiros. Não são grandes variáveis que você tem que aprender, mas uma vez que você aprenda isso, você fala com qualquer pessoa, qualquer presidente de qualquer empresa, qualquer investidor, qualquer pessoa que toma decisões, e isso faz uma diferença danada na carreira. Faz muita diferença. Isso é muito, mas infinitamente muito mais importante do que produtividade. Então percebam, olhe quantos elementos são mais importantes do que produtividade. Olha como pouco a pouco, conforme prometido no início da nossa live, a gente vai desconstruindo esse mito que diz que a produtividade é uma coisa que realmente faz total diferença, que se eu for promovido, ou se eu for produtivo, eu vou ser promovido, que se eu for o cara mais produtivo, meu valor vai ser reconhecido. Perceba como a gente está cheio de ideias na cabeça que não levam a lugar nenhum e que explicam muita coisa, por que a gente não se desenvolve e não cresce e não é reconhecido da maneira que a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria, porque está preso nesse labirinto que muitas vezes é a nossa vida profissional. Então o objetivo aqui é justamente que a gente traga esse olhar diferente. Décimo e último elemento, antes de concluir, porque faltam 11 minutos para a gente fechar aqui a nossa live. Eu falei que era muito conteúdo, por isso que eu falei, anota aí, porque realmente é desafiador. O nosso décimo e último, antes da gente concluir, chama-se o poder da persuasão, né? E talvez esse poder da persuasão, a maneira como você vende as suas ideias, a maneira como você vende os seus produtos, a maneira como você compreende como as pessoas funcionam do ponto de vista de consumo, seja consumo do que for, né? É realmente algo que faz muita diferença. Então, não existe, gente, não existe gestão, não existe profissão, não existe função social que não abranja vendas, né? As vendas são muito marginalizadas. Essa área, essa habilidade de vender,
é muito marginalizada pelo mercado. É uma das funções mais importantes que existe. Um bom vendedor não passa fome, né? Se você estiver vendo aí todo esse movimento que a gente está tendo de crise econômica decorrente da pandemia, para o vendedor não é isso não, é outra coisa. Para o bom vendedor, aquele cara que vive de vendas, eu vou te falar, esses caras são sobreviventes, ou essas caras são sobreviventes, eles vão saber vender a coisa certa para a pessoa certa, no lugar certo e tal. E essa é uma habilidade que todo mundo tem que ter. Todo mundo precisa compreender o poder da persuasão, né, da venda persuasiva. Porque, na verdade, o que é que você está vendendo? Quando nada, uma ideia. Quando você tem um projeto novo, você quer que seu chefe cumpra a ideia, você vai fazer um processo. São técnicas de venda e persuasão que você tem que utilizar com ele. Gatilhos mentais. É isso que você tem que fazer. Então, na hora de vender uma ideia, é o mesmo princípio das vendas, de vendas de produtos, é o mesmo princípio. Então, pare de marginalizar essa coisa da venda, pare de achar que vender é uma coisa menor, né? Que o vendedor é uma profissão menor. Muito pelo contrário, um bom vendedor tem a possibilidade de remuneração, de crescimento de carreira, de desenvolvimento de negócios, de compreensão do todo muito maior do que as outras áreas, porque ele sabe o que ninguém sabe, mas deveria saber. As empresas quebram porque não sabem vender, porque não compreendem de hábitos de consumo, de tendências de consumo. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo, você tem um puta de um negócio aqui, eu não sei vender. Vou contratar alguém que saiba, esqueça, faz parte do ser empreendedor e do ser profissional. Os profissionais que sabem vender as suas ideias são aqueles profissionais que efetivamente vão crescer na carreira. E se você quer crescer na carreira, aprenda a vender. E eu não estou falando de vender produtos, mas se você conseguir vender produto, melhor ainda. Vou dar duas dicas que estão interligadas. Uma, assista o filme O Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio, filme de Martin Scorsese, dispensa comentários, ganhador de Oscar. É um filmaço, né? Embora seja um filme que é muito regado a sexo, drogas e rock and roll, né? Mas é um filmaço em termos de vendas, né? Vendas persuasivas. É a biografia do Jordan Belfort, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e nesse processo dele interpretar, ele faz muitas coisas antiéticas, né? Mas o que é mais legal no filme, além do entretenimento, de grandes atores, inclusive, é basicamente a venda, a habilidade da persuasão, a habilidade da venda. Então é uma grande lição para quem está afim realmente de entender como é que isso funciona, com desprovido, né, livre desses preconceitos que a gente tem sociais. E a outra dica que eu dou também do Jordan Belfort, mas é o livro que ele escreveu. Ele escreveu O Lobo de Wall Street, depois ele escreveu uma segunda versão que é acho que é Em Busca do Lobo de Wall Street, alguma coisa assim, A Procura do Lobo de Wall Street, não me lembro o título. E ele escreveu um terceiro livro que chama-se Os Segredos do Lobo. Esse livro eu tenho e eu recomendo muito. Os Segredos do Lobo, ele fala como vender, né? E é muito bom. Acho que o melhor livro de vendas que eu já vi, que eu já li até hoje, foi esse aí, Os Segredos do Lobo, do Jordan Belfort. Então eu recomendo que vocês deem uma boa olhada nessas duas fontes, para que vocês possam entender o poder da persuasão, da maneira como você persuade e como você consegue efetivamente se posicionar. Então, gente, aqui eu falei de 10 fatores, 10 elementos que fazem toda a diferença, que são muito mais determinantes do que a produtividade em si, né? Eu acho que o que mais importa, e aí concluindo o racional de tudo isso que a gente falou aqui, o que mais importa não é ser produtivo. Não é ser produtivo que importa. O que importa realmente é a percepção geral que você provoca nas pessoas. É a reputação que você constrói, né, basicamente, mas principalmente como as pessoas lhe veem, né, o que é que você provoca. E pode ser que as pessoas te rotulem, né, porque elas já lhe rotulam. Você querendo, você não querendo, você gostando, você não gostando, as pessoas já lhe rotulam. Isso já acontece. Então, na verdade, o que efetivamente importa é como as pessoas percebem esses diferentes fatores que eu falei aqui em você. Todos esses elementos que eu falei aqui são elementos que compõem o olhar que as pessoas têm de você como profissional.
né, de você enquanto profissional. A maneira como as pessoas vão enxergar quem é o Saulo enquanto profissional, se podem contar com o Saulo, se o Saulo é um bom tomador de decisão, se o Saulo é um cara persuasivo, se o Saulo é um cara de bons argumentos, se o Saulo tem visão, se o Saulo consegue ter, falar a linguagem certa, falar a linguagem dos negócios, se ele faz uma boa análise, se ele avalia tendências, se ele avalia riscos, se ele efetivamente tem uma atitude efetivamente que importa, é isso que vão enxergar em você. Se você efetivamente está preparado ou não está preparado para assumir uma nova função. Não tem a ver com merecer, entende? Eu sempre digo isso, você não é promovido porque merece e você não deixa de ser promovido porque não merece. Não é isso. O que efetivamente acontece é se você é a pessoa certa para resolver o problema que a organização ou que o seu gestor precisa resolver. Ele vai procurar a pessoa mais preparada. E se ele não achar dentro, ele vai procurar fora. Então, antes de você achar que você foi de alguma forma sacaneado, de alguma forma você foi perseguido, de alguma forma a pessoa não viu o seu valor, reconsidere. Reconsidere, porque quase sempre você está errado. Quase sempre as pessoas estão erradas sobre isso. Basicamente, o que acaba acontecendo é que muitas vezes você não entrega o que você acha que você entrega. Você não faz aquilo que você deveria estar fazendo. Você só acha que faz, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma certeza absoluta de que a gente é um bom profissional, mas às vezes a gente tem uma grande miopia em relação a nós mesmos. Porque aquilo que a gente tem de crença, aquilo que a gente acredita que é importante, talvez não seja tão importante assim. E aquilo que realmente é importante, realmente é crítico, realmente é estratégico, talvez a gente nem saiba que existe, talvez a gente ainda nem considerou, talvez a gente em determinado momento se esqueceu de desenvolver. Então, o que eu queria realmente trazer para vocês nesse encontro de hoje era desmistificar essa coisa que estava me incomodando, porque as pessoas estavam me procurando para saber mais sobre produtividade. Eu falei, cara, não é produtividade que vai fazer você crescer. Não é isso. São todos esses elementos. Então pare de se preocupar com produtividade, velho. É uma coisa que eu vou dizer para deixar o coração de vocês um pouco mais tranquilo. Você sempre vai atrasar tarefas. Você sempre vai atrasar entregas. Isso sempre vai acontecer. O atraso faz parte desse mundo louco que a gente vive. E você sempre vai ser cobrado pelo seu chefe. Seu chefe vai estar, ou sua chefe vai estar sempre chateado porque você não entregou no prazo. E você vai ter que conviver com isso. Porque se você surtar a cada cobrança que você receber, adivinha o que acontece? Você não entrega, né? Isso não vai te fazer um profissional melhor. Ah, eu mandei um e-mail para você e você não viu. Não, eu não vi. Bom, mas você tem que ver. Ok. Na próxima vez, desculpe, realmente preciso melhorar esse ponto. Acabou. E vida que segue. Se você fica muito preocupado com as cobranças que você vai receber em sua vida profissional, eu vou te falar, você só vai se frustrar. Então, esse é o aspecto que eu queria trazer hoje, esse olhar que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria pedir para vocês aí, traz aí nos comentários o que vocês querem que eu fale na próxima live. Quais são os temas que vocês acham que são legais para falar, né? Que não seja produtividade, porque eu acho que essa live, se ela atingir o objetivo dela, ninguém vai dizer aqui, ó, para eu falar sobre produtividade, não. Mas tragam aí sugestões de temas, porque se forem realmente alinhados com aquilo que a gente está trazendo no Carreira Acelerada, efetivamente vai ser aquilo que eu vou discutir, vou trazer na próxima live, sim. Tanto é que esse tema eu decidi com base no que as pessoas estavam me falando. E aí essa live, como eu te disse, né, vai estar aí 24 horas disponível no IGTV, depois eu vou colocar ela no YouTube, então compartilhe com todo mundo que você conhece que pode ser beneficiado, um amigo, um colega de trabalho que só precisa daquele empurrãozinho para decolar na carreira. A melhor forma que você tem de ajudar ele, ou a melhor forma que você tem de ajudar ela, basicamente é compartilhando essa live aí. Cara, acabou que ficou travado aqui meus comentários, eu não consegui ver, agora que eu vi que o pessoal estava falando algumas coisas aqui. Peço desculpa, gente, mas basicamente aqui, obrigado fumar, pô, muita coisa eu perdi aqui porque ficou travado o comentário, peço desculpas, tá, gente? Mas basicamente, eu percebo que, por isso, que chato. Então, a gente está finalizando aqui a nossa live, eu não tive como comentar, teve gente que falou aqui, Bruno falou que está com problema no áudio e tudo mais, mas basicamente eu queria agradecer a vocês, coloca na agenda do celular, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente vai estar junto aqui,
divulga para todo mundo que vocês querem que esteja com a gente também, para a gente realmente fortalecer essa comunidade. Muito obrigado pela atenção, espero que eu tenha ajudado, espero que de fato vocês tenham crescido, assim como eu cresço com esse movimento. E eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Boa noite, boa semana e tamo junto aí na próxima quarta-feira. Abraço!